Ei, gente, tudo bem? Então, a pedidos, hoje vamos falar de arte islâmica. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou tentando atender algumas das solicitações que me foram feitas. Vou tentando atendê-las à medida do possível, ok? Vamos lá? Bem, vamos primeiro falar como surgiu o islamismo. No ano de 570, Maomé fundou o islamismo. Ele foi considerado o último mensageiro e profeta de Deus, que no Islã é Alá. E aí, a partir do ano de 610 depois de Cristo, Maomé começa a divulgar a nova religião. Ele relatou revelações que ele acreditava serem de Deus, transmitidas a ele através do arcanjo Gabriel. E aí ele começou a espalhar, essas revelações, e seus companheiros memorizaram e registraram o conteúdo dessas revelações num livro conhecido como o Alcorão. Durante esse tempo, Maomé, em Meca, pregou ao povo, pedindo a eles que abandonassem o politeísmo e adorassem a um só Deus. A religião politeísta crê em vários deuses e a monoteísta em apenas um Deus, como era a fé islâmica. Embora alguns tenham se convertido ao islamismo, as principais autoridades de Meca perseguiram Maomé e seus seguidores. E aí, em 622, ele teve que fugir para Medina. E lá ele conseguiu estabelecer sua autoridade política e religiosa. Porém, ele morre em 632. Após a morte de Maomé, seu sogro passou a conduzir a expansão do islamismo, que pelos séculos seguintes se espalhou pela Europa, Ásia, África, que foi levado não apenas por árabes, mas também por outros povos convertidos. Essa fé monoteísta, que acreditava em um único Deus, Alá, tinha obrigações religiosas. Crer em Alá, obviamente, rezar 5 vezes por dia voltados para a direção de Meca. Essa direção recebe o nome de Qibla em árabe, e ela é marcada em todas as mesquitas, que é o edifício religioso do islamismo, e essa marcação permite que os fiéis saibam em qual direção devem orar. Outra obrigação é jejuar no mês de Ramadã e ir a Meca pelo menos uma vez na vida. A essa peregrinação chamavam Hajj, ou a peregrinação anual. Indo a Meca, devem ir a Kaaba, que significa cubo em árabe. O que seria a Kaaba? A Kaaba é um edifício quadrado, daí o nome cubo, elegantemente coberto por um véu preto de seda e algodão. A Kaaba é o santuário mais sagrado do Islã. O Alcorão, o livro sagrado do islamismo, tem vários versos sobre a origem da Kaaba, mas ninguém sabe ao certo qual foi. Os muçulmanos acreditam que Abraão, conhecido como Ibrahim na tradição islâmica, e seu filho Ismail, que construíram a Kaaba. Ela já existe mesmo antes do islamismo. A Kaaba pré-islâmica, ou seja, antes do islamismo, dizem que possuíam estátuas de deuses pagãos. E aí, Maomé supostamente teria limpado a Kaaba de ídolos, devolvendo o santuário ao monoteísmo. A Kaaba fica no centro da mesquita mais importante do Islã, Al-Masjid Al-Haram, na cidade de Meca, óbvio, na Arábia Saudita. E aí, nessa peregrinação anual, chegando em Meca, os peregrinos se reúnem no pátio ao redor da Kaaba. Faz parte do ritual circundá-la, esperando beijar e tocar a
Pedra Negra, que fica embutida na parede do canto leste da Caaba. Na verdade, alguns falam a Caaba, outros falam o Caaba. Anyway, para mim, tanto faz. E aí, ao longo da história, a Caaba foi extensivamente modificada. Inclusive, a área ao redor dela foi bem ampliada para acomodar o número crescente de peregrinos, uma coisa assim impressionante. E é engraçado porque fica lotado e os peregrinos disputam a chance de beijar a Pedra Negra. Mas se eles não conseguirem, eles podem apontar para ela em cada circuito com a mão direita. Bem, como eu já disse, é uma estrutura cúbica, ela é feita em granito, tem aproximadamente 13 metros de altura, com os lados medindo 11 por quase 13 metros de comprimento. Dentro dela, o piso é feito de mármore e calcário. Então, no canto leste a gente tem, a Pedra Negra. A entrada é uma porta que antigamente foi de prata, eu não lembro a data direito, mas ela foi refeita de ouro. Então, atualmente, quem for lá, ela está de ouro. E ela está situada a 2 metros e 13 centímetros do solo, acima do solo, então ela está elevada para proteger o santuário, tanto de intrusos quanto de inundações. O kiswá é o pano que cobre a Caaba e é uma seda negra que é substituída anualmente durante a peregrinação do Hajj e tem versos do Alcorão bordados a ouro, numa faixa ao redor. E o kiswá, esse tecido, como é trocado anualmente, dizem que ele é cortado em pedacinhos e vendido, mas eu não quero entrar nessa história não, porque aí a gente ia delongar demais, mas é uma coisa super louca, porque começou com num intuito mesmo de fé, e aí as pessoas adequadas, escolhidas para poder ter um pedaço disso, etc. Hoje em dia é maior mercado negro com muita corrupção por trás. Bom, não vamos aprofundar nisso, mas só para vocês saberem mais ou menos o que rola. Bem, eu precisava introduzir com a Caaba porque é o santuário sagrado importantíssimo do Islã. Mas agora vamos ver então o que aconteceu a partir da morte de Maomé, tá? Que é considerado o período inicial do islamismo, ok? Mais ou menos de 640 a 900 depois de Cristo. É óbvio que depois da morte de Maomé houve conflitos por sucessão. Tiveram 2 guerras civis e dessas guerras surgiu a dinastia dos Omíadas, cuja capital era Damasco, na atual Síria. Então, os Omíadas foram responsáveis pelos primeiros grandes monumentos de arte e arquitetura islâmica, como, por exemplo, o chamado Domo da Rocha, ou Cúpula da Rocha, em Jerusalém, construído no século VII, entre os anos de 691 e 692 depois de Cristo. Ela chama Domo da Rocha porque foi um santuário construído em torno de uma rocha considerada sagrada para o Islã. O tradicional contorno feito em volta dos santuários, como na Caaba, agora era feito ao redor da rocha, dentro do santuário. Bem, a arquitetura do Islã ainda não havia sido estabelecida, na verdade ela ainda não tinha, uma personalidade. Então eles adotaram métodos de arte e arquitetura bizantinas, que foi um povo que eles dominaram, e também porque era uma tradição na região. Lembram quando eu falei na arte bizantina que eles bombaram na época deles do primeiro império, o império de ouro lá do Constantino? Então que eles influenciaram todo mundo? Pois é. Ela é uma estrutura de plano octogonal, 8 lados, com uma cúpula central.
Lembram da igreja bizantina que eu falava que era uma estrutura de eixo central, né? Que tem um centro, é o eixo, e aí ao redor dela, que tanto podia ser uma planta quadrada, mas com eixo central, com hexagonal, com octogonal e uma cúpula marcando esse eixo central? Pois é. Dizem, inclusive, que a arquitetura do Domo da Rocha pode ter sido influenciada pela igreja bizantina da Sede de Maria. Essa igreja bizantina foi construída entre 451 e 458 depois de Cristo, na estrada entre Jerusalém e Belém. No interior do Domo da Rocha, embelezaram as paredes com esplêndidos mosaicos de vidro dourado, cujos padrões eram compostos por árvores, videiras, coroas, mas ainda o arabesco, que eu vou falar lá para frente, ainda não tinha sido desenvolvido. No entanto, uma linha de caligrafia faz um círculo acima da arcada, louvando a glória de Deus e proclamando que Maomé era o apóstolo de Deus. Isso aí já é um aviso para a gente de que a caligrafia se tornaria um dos elementos principais da ornamentação islâmica. Por quê? Porque dizem que Maomé recebeu a mensagem por escrito. Então, a escrita tinha um valor muito grande. E é impressionante, né? Como que a caligrafia árabe é decorativa, é ornamentada, é fluida. Me parece que ela tem assim um cuidado especial, né? Um capricho, assim, uma formosura. Gente, hoje vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente tem mais arte islâmica. Muito obrigada, beijo, tchau!